Tudo bem, pessoal? Hoje um texto diferente para vocês, espiritualidade num mundo conturbado. Qual deveria ser a nossa postura mais adequada, mais espiritualizada, diante da atual conturbação mundana? Esta é a questão. O que devemos fazer diante dessa extrema polarização política? Não que a polarização em si seja ruim, acho até saudável, um ambiente polarizado, mas com ideias, né? Não polarizado num clima de fla-flu, essa coisa toda. Agora, é óbvio, né, que esse clima de guerra vem por provocações mais de um lado que de outro, não estou igualando os lados. No Brasil, temos aí nauseantes escândalos de corrupção, temos um culto à mediocridade, não somente mediocridade espiritual, como a mediocridade intelectual. Agora temos aí um problema nas nossas barbas, que é justamente o fanatismo político. Esse fanatismo aí, e eu vejo isso em todos os lugares, nas escolas, por exemplo. As escolas estão tomadas por milícias, e isso vai desembocar justamente nesses índices de criminalidade e impunidade, justamente por consequência dessa falha educacional. Então, nós vemos que as universidades boicotam, por exemplo, documentários, como tivemos agora no documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros. Esse documentário foi produzido pelo Brasil Paralelo, foi boicotado. Tá? Então há uma degradação política, uma degradação moral, uma degradação espiritual, um relativismo moral. Né? Então o que é esse relativismo moral? Então vale tudo? Ah, tudo é relativo, então eu posso serrar a perna de alguém sem motivo nenhum, só para diversão. Não, veja bem, talvez não seja tão errado. Não, é óbvio que tem coisa que é errada em si mesma. Né? O desrespeito a alguma situação, eliminar uma raça, por exemplo. É evidente que isto é um mal em si mesmo. Então existe o mal, existe o bem. Em termos objetivos, né? Então vem com esse relativismo, não vale tudo. Não é bem assim. Né? Então a gente vê no campo filosófico, por exemplo, Hegel inspirou Marx, resultado, uma destrutiva praxis materialista, deixando de lado valores espirituais. Tudo bem, mas eu não quero esses valores espirituais, tem muita sujeira aí na água do banho. Tá bom, joga a água do banho fora, mas preserve o bebê. Né? Essa é uma frase de Ken Wilber, eu acho muito interessante. Né? A turma jogou o bebê com a água do banho, a modernidade fez isso. Então nós caímos num hedonismo antropocêntrico, né? E esse hedonismo ocupou os altares mundanos. Né? O altar foi substituído. Né? Então sai a religiosidade e entra o hedonismo, o antropocentrismo. Então, tudo que foi construído historicamente com sangue, suor e lágrimas que seguram a civilização ocidental de pé, isso está sendo corroído dramaticamente pela arrogância de ignorantes diplomados, né, que são os piores, ignorantes com diplomas universitários. Problemão, o resultado está aí, né, diante dos nossos olhos. Então eu escrevi esse artigo, também tem no campo da espiritualidade, temos aí alguns valorosos defensores da moralidade, que apontam justamente o vírus da materialidade como uma doença central. Né, e o sintoma a gente consegue observar na degradação moral. Tá? E eu estou falando de personalidades de vários segmentos, não estou falando de um segmento. Por exemplo, no segmento espírita existe um magistrado, que é o Haroldo Dutra Dias, excelente, excepcional, ele ilustra bem essa visão materialista com uma imagem do culto ao bezerro de ouro. Né? Ele propõe uma certa sanidade, ou que essa sanidade venha através de valores espiritualistas. Muito interessante, a gente endossa isso aí. Tá? O filósofo Pondé, que ele se denomina um ateu não praticante, né? Muito engraçado essa expressão dele.
ele tem uma outra expressão também engraçada, que é a política tomou o lugar da graça. Vale a reflexão. Do lado católico, por exemplo, temos o padre Paulo Ricardo. Também, veja, eu estou analisando aí de maneira aberta, não de um segmento em si. Podemos pegar vários. Segmento católico, padre Paulo Ricardo, aponta de maneira brilhante os males do marxismo cultural e do relativismo moral. E ele faz uma equiparação do socialismo a uma ode à inveja. A inveja do que o outro tem. Como você não consegue ter o que o outro tem, você quer expoliar o outro. No racionalismo cristão, que é uma perspectiva da espiritualidade que eu particularmente acho muito legal, reforça, né, essa perspectiva racionalista cristã, reforça a nossa existência enquanto força e matéria, nos fornecendo uma certa sensação de urgência, emerge daí uma necessidade emergencial da compreensão da imortalidade do espírito, da alma, do self, do ser essencial, seja a nomenclatura que você prefira. Então, onde a ética, o altruísmo, a abnegação pela sociedade atual, elas foram rechaçadas, né, e colocados aquele antropocentrismo que falei, nem sempre edificante, no lugar dessas virtudes. Então, temos que inverter isso, né, tanto o racionalismo cristão, o catolicismo, o espiritismo, outras vertentes que também não conheço muito, né, mas presumo, por exemplo, o budismo, que eu não tenho conhecimento profundo sobre essa perspectiva, acredito muito que caminhe também, né, surfe nessa mesma onda, talvez com outras palavras, mas também colocando essa questão de que se guiarmos nossas vidas apenas pelos valores materialistas, estaremos numa barca furada, não é o ideal. Então temos desafiadoras questões espirituais. Primeira, por que estou nessa balbúrdia e o que estou fazendo aqui, né? Essa é a primeira questão. A segunda, o que devo fazer diante disso? Né? Como é a nossa pergunta principal aqui. Né? Então talvez precisemos deixar o maniqueísmo. Precisamos compreender aqueles robotizados, né, pintados de cores vermelhas. Eles sem dúvida nos causam tormento, mas talvez eles não sejam nossos inimigos, mas justamente nosso objeto de compaixão, como se fossem doentes, carentes de evolução, dignos da nossa compaixão, crianças cerebralmente amputadas, que desconhecem as suas próprias potencialidades. Esse é o ponto-chave aí. Então, como eles não conhecem as suas próprias potencialidades, eles imputam a um coletivo qualquer a responsabilidade pelas próprias escolhas. Eles não assumem o protagonismo das próprias existências. Então eles culpam os militares malvadões, os empresários, os opressores, a elite, ou o conjunto, né? Elite branca opressora, capitalismo, o capitalismo, eles culpam tudo menos a si mesmos. Então, precisamos assumir o protagonismo das nossas existências. Nada contra a solidariedade, aliás, tudo a favor. Mas isso já é objeto da outra pergunta. O que devemos fazer diante disso, desse cenário de barbárie espiritual? Justamente a solidariedade, como técnica amorosa no trato desses doentes. Mas a solidariedade é amorosa, é por opção. Se você obrigar a pessoa a ser solidária, não, eu obrigo você através da lei feita, que então o regime, você é obrigado a distribuir tudo que você tem com as outras pessoas. Não funciona. O homem não funciona assim. Porque, feliz ou infelizmente, goste ou não, existe o livre-arbítrio. Você não manda no semelhante. Você não está no controle da sociedade, do mundo. Essa é uma informação que você, meu caro, precisa digerir. Você, que eu digo você,
aquele comunistinha de iPhone, os socialistas. Então, pessoal, aos que convivem com essa realidade débil, esse problema da falta de lucidez, eu recomendo debaixo do pedestal, recomendo com toda a modéstia possível, eu também preciso disso, mas o que precisamos fazer? Exercitarmos a virtude da tolerância, da amorosidade, da prática da verdade, colocar a verdade com doses de fraternidade e de amor, por que não dizer? Então, não podemos confundir os médicos com os doentes. A doença, essa falta de lógica e de raciocínio e não aceitação do fato que está ali, em frente a eles, né? Então, essa turminha que fica gritando Lula livre e tal, eles são os doentes. Esse pessoal está doente. Então, o que nós faremos? Vamos bater nessas pessoas? Claro que não. Temos que achar um remédio, se possível, homeopático. Às vezes o curador precisa de um potente choque elétrico para retirar o paciente do seu estado sonambúlico. Tá? Mas seja o remédio homeopático, seja o choque elétrico, né, para reavivar esse paciente em situação terminal, o importante está na compreensão de que ambas as prescrições devemos fazê-las com amor e solidariedade, e não com agressividade ou violência. Tá? Esse é o exercício que eu recomendo a mim, em primeiro lugar, e a todos nós. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até a próxima. Eu sei que eu misturo um pouco aí política e espiritualidade. É assim mesmo, né? Eu escutava na infância que política e religião não deveríamos discutir. Eu não penso assim. Eu acho que podemos discutir desde que discutamos nesse clima respeitoso e amigável. É isso aí. Um abraço, pessoal.